Já aconteceu com você de estudar muito uma matéria, mas pouco tempo depois que você estudou, esquecer de muitas informações e não conseguir resolver questões sobre o assunto? Pois é, isso é uma situação bastante comum na vida de muitos estudantes e por muito tempo foi também um problema meu, até o momento em que eu conheci e comecei a aplicar o Anki na minha rotina. Fala galera, meu nome é Luiz Augusto, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da USP, também um dos fundadores do PlayerMed, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como utilizei o Anki no meu ano de preparação para os vestibulares e também sobre como utilizá-lo como uma ferramenta para tornar a sua rotina mais prática e eficiente. Bom, no meu primeiro e segundo ano do ensino médio, eu até consegui ir bem nas provas da escola, conseguia tirar notas boas. Só que pouco tempo depois, um mês ou até mesmo menos que isso, algumas semanas, já esqueci grande parte do conteúdo. Não lembrava de fórmulas, conceitos, datas. E o resultado foi que quando eu fui fazer as provas como treineiro, como FUVEST, Unicamp, Enem, eu sentia que eu havia esquecido grande parte das matérias que eu tinha estudado, simplesmente pelo fato de eu não ter revisado direito. Daí, no meu terceiro ano, meu último ano, eu resolvi mudar isso. E como eu via muita gente comentando sobre métodos de estudos com flashcards, eu comecei a utilizar o Anki para criar os meus baralhos e para revisar constantemente, principalmente aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade para lembrar de conceitos e informações importantes, que eram biologia e geografia. E para quem não sabe, o Anki é uma ferramenta gratuita em que você consegue criar os seus próprios baralhos, os seus próprios flashcards, e com isso você consegue revisar constantemente a matéria que você estudou. Ele se baseia principalmente em dois princípios, que são o Active Recall e a repetição espaçada. O Active Recall é basicamente uma habilidade em que você treina relembrar alguma informação que você viu há um certo tempo. Então é o que você faz quando você está no Anki e você vai revisar um card que você fez e tenta lembrar da resposta de alguma informação que está omitida sem ver a resposta antes disso. E com o tempo a resposta, a informação vai ficando meio que automaticamente retida da nossa cabeça e fica muito mais fácil você lembrar de um conteúdo. E a repetição espaçada, o próprio aplicativo faz para você por meio dos algoritmos, em que ele programa a revisão que você vai fazer de um card e com isso você acaba não esquecendo de uma informação que você criou no baralho, porque constantemente, periodicamente, você vai revendo aquela informação à medida que o Anki vai mostrando para você aquele card novamente. E então, como o Anki foi uma parte fundamental no meu ano de preparação, eu acredito que sem ele a minha aprovação teria sido muito mais difícil, eu resolvi aqui trazer para vocês 5 dicas que resumem bem o meu aprendizado, a minha experiência com os flashcards e que eu acredito que podem te ajudar a extrair o máximo dessa ferramenta e alavancar os seus estudos. A primeira delas seria você fazer flashcards objetivos e concisos, porque muito da eficiência do Anki vem da memorização por repetição. E a retenção de uma informação, de um conhecimento, se torna muito mais fácil você colocá-lo de uma maneira mais curta. E porque à medida que você vai revisando um card que tem uma resposta, uma palavra, uma frase, que resume bem aquela matéria, ou aquilo que está sendo perguntado, com o tempo isso vai se tornando automático no seu cérebro e com isso você consegue relembrar aquele card que você elaborou. E isso foi até um problema que aconteceu comigo, porque no início, principalmente nos primeiros meses de estudo, com matérias como história, eu fazia um card com uma pergunta muito ampla, em que a resposta era um parágrafo. E com o tempo eu fui vendo que era muito difícil de eu relembrar tudo aquilo, de ficar revisando todo aquele texto, e não estava sendo muito eficiente para mim, e era muito melhor fazer uma pergunta mais objetiva, como por exemplo em biologia, ao invés de você perguntar sobre explica o ciclo do nitrogênio, e a resposta ser um parágrafo gigante com explicação de cada processo, é muito mais fácil e mais prático para você e até melhor para você relembrar aquele conteúdo, você colocá-lo de uma forma mais curta, como por exemplo, qual a bactéria que está relacionada à etapa de nitrosação, por exemplo. E a resposta ser algo muito curto que, à medida que você vai repetindo, vai ficando na sua cabeça e você não vai esquecer nunca. A segunda dica é você usar os recursos de oclusão de imagem e oclusão de texto que o Anki disponibiliza, e que é basicamente você omitir uma informação que está num texto ou numa imagem, e o seu papel na hora que você for revisar aquele card vai ser de tentar relembrar aquilo que está omitido. Então, principalmente para a imagem, muita gente sente facilidade de associar uma ilustração, uma fotografia a um determinado conhecimento. E foi algo que eu fiz, por exemplo, quando eu estava estudando botânica, em que eu coloquei um card com um desenho de uma flor e o nome das estruturas,
e eu tapei o nome das estruturas para quando eu fosse revisar eu tentasse lembrar uma por uma. Sobre a oclusão de texto, você vai retirar uma palavra ou palavras de uma frase, por exemplo, e tentar relembrar quando você for fazer a revisão daquele baralho, a palavra que tá escondida. E é até mesmo um exercício que vestibulares como a Unicamp colocam todo ano nas suas provas e que exige a mesma capacidade de você tentar completar, relembrar aquilo que está faltando numa frase. Sobre a questão da imagem, algo que eu fiz também é que até mesmo naqueles cards que não eram de oclusão, eu utilizava e colocava imagens nas respostas para eu tentar associar e lembrar mais facilmente de uma determinada informação com seus detalhes. E até mesmo nos dias das provas eu conseguia lembrar daqueles cards que eu tinha feito. A terceira dica, na verdade, também um princípio básico assim, do Anki, que é revisar constantemente. Eu, no meu caso, eu não criei uma rotina específica, não estabeleci uma rotina específica assim, para fazer o Anki. Eu já agora conheço colegas da faculdade que, por exemplo, separavam 1 hora antes de dormir para fazer. Mas no meu caso, por exemplo, eu revisava os meus baralhos em momentos como, por exemplo, na janta, quando eu estava no carro indo para algum lugar, e funcionava muito para mim que eu tentava revisar o máximo de cards possíveis nesse tempo. E a constância é justamente o que vai fazer com que você relembre aquela informação. Então, por exemplo, não pular dias sem fazer Anki é muito importante para que você sempre tenha aquela informação fresca e não caia naquela curva de esquecimento, que eu não sei se vocês já viram, aquela curva de esquecimento de Ebbinghaus. E o Anki vai fazer justamente com que você não tenha aquelas oscilações na retenção de uma informação e deixe ela fresca no seu cérebro constantemente, e no dia da prova a chance de você esquecer aquele conteúdo é muito menor do que se você não fizesse o Anki. A quarta dica é você associar o Anki a um outro método de estudos, que é o caderno de erros, que se vocês quiserem a gente pode fazer um outro vídeo posteriormente sobre ele, e que foi algo que eu fiz principalmente na minha preparação para a segunda fase das provas que eu tinha prestado, principalmente a FUVEST, em que enquanto eu fazia aquelas provas antigas, as dissertativas, a cada vez que eu percebi que tinha alguma discrepância entre algo que eu havia escrito e o gabarito oficial, e até mesmo o gabarito de cursinhos, eu percebi que tinha alguma lacuna sobre aquela matéria. Eu fazia umas anotações no caderno relacionadas àquela matéria que eu tinha errado, ou até mesmo fotografava aquela questão para eu ir revisando e relembrando aquilo que eu tinha errado, e também para quando eu chegasse mais próximo da prova eu refizesse aquela questão e não errasse. E foi até algo engraçado, porque um dos cards que eu fiz nessa preparação foi um de Química, sobre uma questão de uma das FUVESTs, que eu não lembro agora, uma questão sobre KPS. E na minha prova do ano passado, caiu exatamente uma questão muito parecida com aquela, e que, pelo fato de eu ter revisado depois que eu errei, quando eu fiz a prova antiga, ajudou muito para que eu não errasse e eu conseguisse acertar a questão na minha prova. Então é muito importante que você coloque os seus erros também nos cards e que você os revise para que quando chegar a hora da prova você consiga fazer questões que até mesmo podem ser muito parecidas com ela, já que FUVEST, Unicamp, Unesp muitas vezes colocam questões que seguem um certo padrão. A quinta e última dica é você fazer os seus próprios flashcards, porque é algo que eu via muito no meu ano de preparação, era a gente vendendo, distribuindo os próprios baralhos na internet, orientando as pessoas a revisarem por meio daqueles baralhos. Mas algo que eu acredito muito é que o Anki tem uma certa semelhança com mapas mentais, porque somente aquela pessoa que elaborou, ela sabe das relações e as associações entre os conhecimentos que ela colocou no Anki ou no papel. Então, além do fato da revisão constante ser muito importante para o Anki ser eficiente, o processo de elaboração também é fundamental para que você relembre aquela informação que você colocou no flashcard. Então pode até ser que ajude em um certo ponto você pegar o card de alguém que já passou, alguém que faz muito baralho no Anki, mas o mais eficiente mesmo vai ser aquele Anki que você fez e você revisar ele constantemente. Então foram essas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu acabei de falar nessa quinta dica que vocês devem fazer os seus próprios baralhos
E eu estou disponibilizando os meus baralhos aqui no link na descrição, mas como eu falei, eu não quero que vocês revisem os meus baralhos, eu só estou disponibilizando como uma forma de vocês terem uma noção desses modelos que eu acabei de falar, de oclusão de imagem, oclusão de texto, das imagens que eu coloquei, mas não para vocês revisarem. Então é fundamental que vocês façam os próprios e revisem eles para vocês terem mais eficiência utilizando o Anki. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós temos planos aqui do PilarMed de postar mais vídeos para frente com mais dicas, e espero que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e sigam a gente para que vocês tenham mais sucesso nessa jornada com a aprovação.